Alô, galera, bate a mão e bate o pé. Chegou a lição do chá da madrinha. Gente, peço perdão. Semana passada eu não tive condições físicas de vir aqui, de gravar episódio, de ser produtiva. Afinal, estava com pé, mão, boca. A doença ela é autoexplicativa. Raramente adultos pegam esse vírus. É muito raro em adultos, mas quando eles pegam... Meu amor. Não sei ainda onde peguei, é um mistério. Brinquei com algumas crianças e tal, mas elas não tiveram. Com os priminhos do meu namorado, mas elas não tiveram nada. Então, não sei, é um mistério. A minha pele está se desfazendo. É uma doença que dá bolhas na palma da mão, na sola do pé, dentro da boca, assim, dão aftas na garganta. Aí eu tive aqui na mucosa e lá mesmo, no furico. E aí enche de bolinha de água, você tem febre, assim, coça para um caralho. Uma delícia. E aí agora, fiquei 10 dias isolada, porque também ela é altamente contagiosa. E assim, cansada. Perdi trabalho, perdi dinheiro. Uma beleza. Uma benção. Mas passou. Aí agora eu tô na fase cascavel, que é, estou trocando de pele. Tem a bonita de pele, tem a trocando de pele. E aí eu acho que é uma coisa meio de um peeling, né? Quase um peeling natural mesmo, que está acontecendo. Vamos ver se vai ser bom. Se a pele vai nascer novinha. Conto pra vocês. E é engraçado, né? Que nesse tempo de repouso, eu fiquei... Vou dar o meu mínimo, vou ter que trabalhar uma coisa ou outra de casa, né? Porque tô em isolamento. Mas eu não tô conseguindo. Eu acho que meu corpo tá pedindo pra eu, parar. E aí teve uma coisa boa disso tudo, de parar, que foi... Comecei a ler o livro da Melissa Febus, Girlhood, do Corpo de uma Mulher. E, cara, que livro bom. Comecei a ler Girlhood, da Melissa Febus, e eu basicamente devorei esse livro. E foi curioso ler um livro sobre corpo de uma mulher, sendo que, como eu fiquei com muita ferida no meu corpo todo, eu fiquei com a autoestima muito merda. E muito merda por uma percepção, assim, do olhar do outro e do meu olhar sobre mim. E aí eu quis trazer uma provocação, que foi uma provocação que eu senti ao ler o livro, que é: o que o seu corpo diz sobre você? A Melissa Febus, no livro, fala muito sobre as mãos dela, o incômodo que ela tinha com as mãos dela, tipo, a mão grande dela, que ela vivia escondendo essa mão. E a gente vai aprofundar isso já já. Porque, basicamente, eu acho que muitas de nós, a gente se identifica com esse livro porque ela entende que no momento em que ela entra na puberdade, que ela para de ser uma criança e vai pra adolescência, o mundo enxerga ela diferente e faz com que ela se comporte de forma diferente. Eu lembro muito de quando eu era pequena, e eu era uma criança muito feliz, até a separação dos meus pais. Mas eu era uma criança muito feliz, e muito livre, e muito espontânea. E aí, quando o nosso corpo começa na puberdade, né? Ganhar peito, quadril, quando ele começa a crescer, e isso é muito significativo, né? Tipo, que quando ele começa a crescer, é um momento que você é ensinado aquele, não é pra caber. Não, 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 não. Você tem que ser sempre, sabe? Você tem que ser menos expansiva, menos espontânea. Porque o nosso corpo vira eu ia falar uma arma. Vira um objeto. Vira um objeto de comentário, né? De comentário, de você ter que se portar de formas diferentes, usar roupas diferentes. Então, tudo ao seu redor muda também. Então, tem muito dos comentários que são feitos, né, nessa fase que a gente tá na vida. Especialmente, cara, eu lembro muito. O meu primeiro sutiã eu ganhei do meu tio num amigo secreto de Natal. E era uma roda, assim, enorme da minha família. E, tipo, foi motivo de risada e de deboche. Sendo que é uma coisa muito íntima, sabe? E naquele momento, o discurso e a fala foi super sexualizada. E eu tinha 11 anos. 11 anos, uma criança, tipo, uma criança virando adolescente, lidando com uma bomba de hormônio, sabe? Com seu corpo mudando. E aí parece que o mundo faz questão de que você se incomode com esse corpo, que você se sinta desconfortável, que você tenha vergonha desse corpo. E a vergonha é algo que ela fala muito também no livro, como a vergonha é um véu, né, pra te invisibilizar. E eu senti vergonha por muito tempo, eu comecei a andar assim por muito tempo, me escondendo, roupas mais largas, querendo, tipo, curvar, sabe, o meu corpo. E aí quando a Melissa fala sobre as mãos dela no livro, de como as mãos dela eram lidas como algo não feminino ou ligado, ai, nossa, mão de sapatona, mão de homem. E que essas mãos não cabiam na delicadeza que é esperada
de uma mulher, de uma menina. Então ela fica anos tentando suavizar, esconder, sabe, essa mão. Eu, por anos, tento esconder minhas coxas, minha bunda. As minhas coxas sempre foram grandes demais. Sempre foram flácidas demais. Minha barriga sempre foi grande demais. Não era pra eu mostrar, não era pra aparecer. E essas mãos dela... É como se revelassem algo que tinha algo de errado com ela. Ou algo desajeitado sobre ela. E aí eu escrevi 4 perguntas a partir disso, que me vieram assim. E vou jogar aqui pra vocês. O que o seu corpo diz sobre você? O que o meu corpo diz sobre mim? O que você diz sobre o meu corpo? E o que o meu corpo diz pra você? Eu lembrei das inúmeras vezes que, por exemplo, eu fui num médico e só de me olhar sem me examinar, eu ouvi comentários de: nossa, você deve comer demais, né? Tem compulsão alimentar? Mas você come muita gordura, seu colesterol deve ser alto? E o triglicerídeos? Triglicerídeos? Comenta aí, não lembro. Ou sedentária, né? Você se exercita com aquela cara assim, ó. Sendo que há muitos anos... Os meus exames de sangue são ótimos. Há muitos anos minha alimentação é ótima. Há muitos anos eu me exercito com frequência. E muitas vezes, em diversas situações, não só no médico. Vou conhecer uma pessoa da família do meu namorado. Já ouvi comentários horrorosos, sabe? Que é aquele comentário disfarçado, assim... De deboche, de mas que no fundo a gente sabe muito bem o que a pessoa tá tentando te dizer. Então, o que o meu corpo diz pra você não é o que ele é. E o quanto que o que você diz sobre o meu corpo altera muitas vezes a minha percepção sobre mim mesma e eu acabo não confiando e questionando a minha saúde ou questionando o que eu realmente sou. Esse lugar de deixar tão vulnerável, tão frágil a nossa percepção sobre nós mesmas. E que merda! E aí eu levei essa pira lá pro grupo das Bussers no Fala Busso e esse episódio vai ser um grande de cuxa, que é pra ler Melissa Febos, Girlhood. É um livro pesado, assim, é um livro difícil de digerir porque a gente se identifica com ele, a gente passou por isso. Mas muito necessário, assim, que eu acho que vai trazer bons insights pra vocês, assim como eu trouxe pra mim. Então eu fiz questão de pegar essa de cuxa, fazer disso um episódio e jogar também pro nosso Falabuço. E eu recebi relatos muito bons. E eu queria trazer eles pra vocês. Aí o primeiro relato que eu recebi foi da Andresa e eu já achei no tom, porque eu joguei assim: gente, o que o seu corpo diz sobre vocês? Tô gravando um episódio aqui do podcast, tava lendo um livro, e me veio esse pensamento. E aí é uma pergunta super complexa, na verdade. E aí as meninas ficaram tipo: ai, nossa, deixa eu pensar, porque isso me deu uma quebrada aqui. Então vou ler a resposta da Andresa. A Andresa mandou uma coisa que também me deixou com nó. O que meu corpo diz sobre mim pro outro não é nada do que ele diz sobre mim pra mim. Eu tenho um corpo considerado padrão, fitness, que muitas cobiçam. Um corpo que muitas pessoas olham e pensam: nossa, que fedas. E é o corpo de uma pessoa que, na verdade, foi compulsiva durante 20 anos. E aí eu fiquei pensando e queria voltar para Melissa Febos, que ela usa esse conceito no livro de dissociação. A gente aprende a performar uma imagem pro olhar do outro, quando muitas vezes, por dentro, a gente tá travando guerras e batalhas espirituais internas tensíssimas e silenciosas, e cheias de privação, de obsessão. E aí, olha que maluquice, o que o outro lê como legal, saúde, bonito, na verdade, tá cheio de dor, tá cheio de trauma, tá cheio de compulsão. O nosso corpo pode contar uma mentira pro mundo. E aí eu me identifiquei muito, assim, do meu corpo, ele tá contando uma mentira pro outro e muitas vezes uma verdade dolorosa pra mim mesma, sabe? Agora eu vou pro caso 2 da Letícia. A Letícia mandou um papo reto, assim, que eu achei divônico. Meu corpo me diz que eu sou literalmente uma grande mulher. E conheço Letícia. Letícia, minha vizinha maravilhosa. Beijos, Lelê. Lelê é uma mulher alta, jogadora de vôlei. E é muito bom ela trazer o conceito e usar a palavra grande, ainda mais nos dias de hoje. Ser grande é tão importante, é tão revolucionário, é tão potente ser grande. Ainda mais numa sociedade que quer que a gente cada vez encolha, que a gente fique menor, mais fraca, mais frágil. E isso tá no livro também. E eu achei muito forte essa percepção. Você é
grande, você é imensa, você é maravilhosa. Nada como ser uma mulher que ocupa espaços e ser grandona. Vou ler o terceiro e último depoimento da Rani. Meu corpo não é mais um corpo padrão. Já emagreci muito por pressão psicológica dentro de um relacionamento abusivo. E hoje o que pra mim importa é ele se manter funcionando bem e saudável. E daí volta pro lance de o quanto a gente fica moldando o nosso corpo a partir do desejo do outro, né? Nessas relações abusivas, pra atender uma expectativa que, na maioria das vezes, nem é nossa, sabe? Esses dias eu tava pensando sobre meu corpo. Muito insatisfeita, assim. Recentemente eu engordei e minhas roupas estão bem apertadas. Não tem um dia que eu acorde pensando e me olhe no espelho, ou que eu vá botar minha roupa e aí ela tá apertada, que eu não lembre que, sei lá, e eu fico assim, eu tô grande demais, não tô cabendo, e começo a me diminuir a partir disso. E me questiono, né, tá todo mundo, né, tão magro, tá todo mundo tomando medicação. Será que tem algo de errado comigo? E recentemente eu fiz um monte de exame, assim, não tem nada nos meus exames. Quantas vezes já ficaram os médicos procurando, não, mas deve ser alguma coisa da sua tireoide, alguma coisa hormonal deve ter no seu corpo. E não, velho, tipo, nosso corpo vai mudando tanto, né? Assim, tem as fases da nossa vida, cada fase da nossa vida vai pedindo algo diferente, seja no sentido de alimentação, de exercício, da sua disposição. Não é algo que seja constante. O meu corpo, ele oscila. O meu corpo oscila conforme aqui. Não tem como. Nada vai mudar isso. E aí eu fiquei me questionando se o meu corpo, se eu tava insatisfeita com o meu corpo, ou se era a percepção que os outros tinham sobre o meu corpo. Desde quando eu tive bulimia, eu sempre questionei pro outro sobre o meu corpo. Então, assim, mãe, nossa, eu tô muito magra. Mãe, eu engordei, né? Isso começou com a minha mãe, depois eu projetei muito nas minhas amigas, como se eu não confiasse no que eu via e no que eu sentia, no que eu via na balança, no que eu via das minhas roupas. Eu nunca confiei. Eu nunca confiei na minha própria percepção sobre o meu corpo. Eu nunca confiei na verdade do meu corpo. Eu sempre procurei validação do outro. E isso é uma batalha constante pra mim, constante. E quando eu vi isso no livro, eu me identifiquei muito e eu comecei a devorar, assim. E eu acho que o que a gente tem de mais poderoso é procurar referências, muitas vezes, realmente, tá? Tipo, parece papo batido, assim, mas procurar referências, amigos, pessoas, ficar próxima de pessoas que não te façam questionar essa percepção, a sua percepção sobre o seu corpo, sabe? Isso é muito importante. Isso cria uma base, uma fortaleza que você não vai duvidar, sabe? Você vai acreditar no que você sente, no que você vê, no que os exames veem, assim, entende? E quantas vezes, né, a gente aceitou também alguns abusos, voltando pro que a Rani trouxe, uma parada que eu já vivi também, e quantas vezes a gente não acaba aceitando os abusos, sermos invadidas de diversas formas pra gente se sentir desejada, sabe? Pra se sentir valorizada. Alô, Valesca Casanello, prateleira. Mas ultrapassa de todos os níveis, sabe? E a grande real da vida, e que eu até falei disso hoje na terapia, é de que as pessoas sempre vão acabar projetando, a maioria delas, as frustrações delas, os incômodos delas, na gente. Por isso que é tão importante a gente se cercar de pessoas que façam a gente se sentir bem, que a gente se sinta vista, acolhida e vista de dentro, não fora, entendeu? Porque a percepção do outro, ele tem a bagagem dele, ele tem as projeções dele, ele tem as insatisfações deles. Como a gente tem as nossas. Eu acho que é isso que eu mais levo e que eu vou tentar trabalhar também. E me questionar, assim, de o que eu quero, né? De olhar pra mim e confiar de, pô, eu tô bem, meu corpo tá saudável. Tirando o pé, mão, boca que rolou, né, esses últimos dias, que a imunidade, ó, mas eu tô voltando. Era estresse, quem diria? Mas vamos confiar no nosso corpo, pelo nosso olhar. Pelo que a gente sabe, ninguém conhece seu corpo melhor do que você. Bora olhar pra nossa mão grande, para as nossas pernas grandes, nossas coxas graúdas e ver beleza. Isso é lindo, é seu, só seu. Olhar pra esse bução suadão que eu adoro, com carinho e acolhimento. E esse foi o Chá da Madrinha de hoje. Gostaram? Misturei uma dicuxa com falabuço e aqui temos um episódio de retorno
retorno. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esquece de deixar nos comentários o que você achou. E se quiser sugerir também novos tópicos, novos temas, estamos aqui. Novos livros. Me conta se você leu Girlhood. Se não leu, leia. E vou te lembrar também que temos o Clube Bucinho Suado na terça-feira que vem. Tem bate-papo com a Marcela Ciribelli. Vamos ter um bucinho endorfinado. A Marcela foi quem me inspirou a partir do Chapadinha de Endorfina, que foi onde eu trabalhei um tempo e fiz o podcast. Ela me inspirou a trazer na prática o acolhimento de uma mulher com a outra, no sentido de botar todo mundo pra se exercitar junto, fazer algo, suar o buço, chapar de endorfina, juntas, com referências reais, com pessoas reais, com que a gente se sinta bem. Então vai ser muito importante esse bate-papo. Eu sou muito grata pela Marcela, assim, por trazer essa outra visão de saúde física e mental pra mim e ter, né, me auxiliado a desenvolver o projeto da minha vida. Então, te convido a participar do bate-papo. O link do Clube do Bucinho tá aqui na descrição do episódio. O meu Instagram é Berta Salles, se você quer seguir o Bucinho Suado e ficar por dentro também dos treinos, das atividades do clube, é @bucinho suado, tá bom? Estou esquecendo alguma coisa? É isto, pois. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima semana. Te vejo no próximo chá. Ai, nem tomei água hoje, foi só... Vai hidratar esse buço, vai? Beijo, até a próxima.